Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega, no DigoCast. E hoje eu tenho a honra, né? A honra de estar com a Thalita Escobar, que está aí como candidata, né? A vereadora por Amambai. E hoje ela vai contar um pouco da vida dela, as histórias. Que essa dá para desenterrar um monte, né? Muitas. A gente nem conviveu junto, né, Thalita? Nunca, quase não. Um pouquinho, então... Quase não. Hoje aí. Seja bem-vindo aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vindo ao DigoCast, Thalita. Obrigada, Rodrigo. Fico muito feliz de você me receber aqui. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser ótimo. Quem não me conhece vai poder me conhecer e quem me conhece vai me conhecer um pouquinho mais, né? Porque a gente sempre tem história para contar, não é mesmo? Ô, Raul, você imagina lá em casa as festas com a Liuana e com a Thalita? Você não tem noção. Esse povo tudo doido. Você sabe que eu costumo falar que a gente veio de uma criação bem conservadora, né? E aí o meu pai... Mas foi. Não foi, Liuana? Fala aí. Só que a gente dava o nosso jeitinho, né? Aí o meu pai só deixava a gente sair de casa se fosse aniversário. Então você, a Liuana, o André, a Bruna, que moravam pertinho de casa, eles faziam aniversário 10 vezes por ano. Porque aí a gente falava, pai, era aniversário, deixa a gente ir. Aí a gente ia, podia ficar até as 10, 11 horas no máximo, depois voltava. Não, aí a gente voltava e dormia. Aí você imagina com a criação conservadora da Dona Mara, né? Sim, sim. Isso que eu falo, isso você vê que é engraçado. E todos nós demos bons, né? Demos. Somos boas pessoas. É. Graças a Deus, né? Eu acho que eu sou uma boa pessoa. Claro que é, eu também sou. A Liuana também. É verdade. Todos somos, né? Somos, eu falo assim. A gente tem auréola até. Tipo anjinho. Tipo anjinho. Mas você sabe que eu falo assim, que a criação que a gente teve foi que nos forjou de ser o que a gente é hoje. Entendeu? Não somos perfeitos, longe disso. Ninguém é, né? Não, mas somos pessoas boas, graças a Deus. E aí, Raul, eu tô no hall de pessoas boas aí, do... Pô, se não tiver, tem gente muito ruim aí por aí. Então. Misericórdia. Não, o podcast não podia começar melhor, né, Thalita? Não. É sobre isso. Eu falo que, em primeiro lugar, a gente é alto astral, a gente gosta de dar risada, a gente não é máscara, não é casca. Então, aqui, o pessoal vai ver a Thalita de verdade, o Rodrigo de verdade, não, né? Eu vivo carrancudo, Thalita, que eu dou risada. Olha aí. Não, mas é isso mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente começa assim, Thalita, se apresenta para quem não se conhece. Quem que é a Thalita Escobar? Quem é a Thalita? Filha de quem? Sabe? Fez o que da vida? Sabe? Aquela coisa básica de podcast. A Thalita Escobar da Silva Dias, tem 37 anos, sou filha da dona Liege Escobar, que está aqui assistindo a gente. Do Tião Silva, ambos de família tradicional aqui de Amambai, nascidos aqui em Amambai. Sou casada com o Tenilas há quase 15 anos. Tive a Manuela, minha primeira filha. Foi casada com alguém antes ou não? Fui. Pior que foi. Isso eu não sabia. Ele tinha que falar. Como não sabia, gente? Juro por Deus que eu não sabia, Thalita. Sabia. Eu fui casada. Tive um primeiro casamento, casei com 16 anos de idade. E esse casamento não deu certo, porque não tinha que dar, certo? Tenila, desculpa, eu não sabia. Mas não tem problema. Eu falo que a minha vida é um livro aberto, todo mundo conhece, eu não tenho por que negar e esconder nada de ninguém. De ninguém. Com 16 anos, Thalita. 16 anos. Aí eu fiquei casada até 19 anos e não deu certo, e cada um seguiu o seu caminho. Eu fui embora para Campo Grande estudar na época, né? Uhum. Fiz faculdade de Direito. E me formei, mas eu falo que a Amambai aqui é a minha cara. Eu sempre quis voltar para cá. Quando pensei em constituir família, sempre quis ter meus filhos aqui, para tentar dar para eles uma infância parecida da que a gente teve. Porque a gente teve infância, né, Rodrigo? A gente teve infância. Então, assim, a Thalita é uma pessoa extremamente autoastral, brincalhona, positiva. Sou bem positiva, nada rancorosa. E eu tento sempre levar a vida com bom humor, entendeu? Seriedade na hora que tem que ter seriedade, mas com bom humor. Thalita, você é formada em Direito. Sou. E hoje você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho na área da beleza, né? Quando eu e o Tênis nos casamos e viemos embora para Amambai, voltamos para Amambai, eu estava trabalhando na minha área do direito lá em Campo Grande. E aí eu tive a Amanda era pequenininha, minha segunda filha. E eu estava em casa, sem trabalhar, e você imagina, nós numa casa, na minha infância, numa casa com 3 mulheres, a gente tinha que se virar.
Então, a gente foi desenvolvendo habilidades na área da beleza, fazer unha uma da outra, cabelo, maquiagem. Então, eu sempre levei jeito para isso, sempre gostei muito. E quando a gente gosta de interagir, de se relacionar com pessoas, eu juntei literalmente a fome com a vontade de comer. Então, eu abri um salão, um estúdio de beleza na minha casa e comecei a atender primeiro as minhas amigas e aquilo foi ampliando. Hoje eu tenho ali, já trabalho com as minhas colegas fazem 8 anos. Trabalha sozinho ou tem funcionário? Não, eu tenho colegas, né, colaboradoras. Tenho 2 meninas que trabalham comigo, a Grazi e a Catrine, que é a manicure. Legal, bacana. E Thalita, você é mãe? Sou mãe. Quantos filhos? 3? 3, né? A primeira faleceu. Eu tenho uma doença que chama trombofilia e eu não sabia que eu tinha essa doença, então eu tive pré-eclâmpsia, tive que internar, fiquei ali 7 dias internada e a neném acabou nascendo antes da hora por conta da trombofilia. Eu já estava tendo uma falência ali de renal, fígado, então teve que fazer a cesárea. Ela ficou viva 3 dias e faleceu. Era para ela ter 15 anos agora esse ano. Interessante. E aí depois eu tive a Amanda e o Pedro, mas aí como a gente já sabia, graças a Deus, a gente sabia da doença, eu tratei a doença tomando anticoagulantes durante a gestação inteira e graças a Deus nasceram a termo de 40 semanas, então foi tudo bem, graças a Deus. Interessante. E você estava em Campo Grande, exercendo direito, e falou assim, vou voltar para Mambaia ou conheceu o Tenilas e voltou? Como é que foi esse negócio? Não, na verdade o Teni te trouxe para cá. Foi uma decisão em comum acordo, porque ele morava lá em Campo Grande também, e nós nos casamos e continuamos morando lá depois que a gente estava junto, depois de 5 anos só que a gente voltou para Mambaia. Foi uma decisão conjunta, eles começaram a trabalhar com loteamento Anali aqui em Amambai, e aí nós viemos para eles trabalharem nesse segmento. E eu já tinha descoberto que eu estava grávida. E aí, por essa vontade de ter os meus filhos aqui em Amambai, eu falei, não, essa é a hora. Porque eu gosto muito de Campo Grande, mas eu amo Amambai. Eu sempre pensei em ter meus filhos e criar meus filhos aqui. Então, as coisas caminharam nesse sentido e a gente voltou. Você nasceu aqui? Nasci aqui. Amambaiense. Amambaiense. De carteirinha. De carteirinha e de coração. Que já bebeu água do Panduí, correu no Cortaguela, na Vila Estrela, então nem se fala. Mas, credo. Como que é? A gente fala que antes a gente entrava nos bueiros embaixo, né? Você lembra disso? Claro que eu lembro. Tinha... Com quem que eu falei isso daí? Com o Marlos. Foi no com podcast do Marlos. Mas a gente entrava no bueiro ali da esquina do Que Carne, né? Sim. E saía lá perto da UEMS. Não tinha esse sistema de drenagem que tinha antes. O que é isso? Há uns 30 anos atrás? 25 anos atrás, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você, né, Thalita? Então... Você tem quantos, Rodrigo? Não sei, esqueci minha idade. Pula. Vamos sobre pular mim, essa né? parte. É sobre você. Mim, tá bom. Quantos anos você tem, Thalita? 37. Aí, viu? Eu sou bem mais velho do que ela, então o meu dá uns 30 anos atrás. Mas a gente entrava, né, naqueles bueiros e ia sair com aquelas lanterninhas lá. Justamente. Era muito gostoso, né? E aí, você foi buscar argila na barroca? Eu fui, a gente fazia trabalho na escola, né? E aí precisava de argila. Eu lembro que a gente ia pegar argila, né, mãe? Meu Deus do céu. Aí fazia o trabalho e ficava aquele mundo de argila em casa. Aquilo era uma beleza para brincar. As crianças brincavam não sei quantos dias com argila depois, né? Lambança nas calçadas, tal. Mas assim, por isso que eu falo, a gente teve uma infância muito gostosa. Hoje a nossa preocupação com os filhos, principalmente, é porque a gente tem que acompanhar a tecnologia. Mas a gente tem que cuidar, é difícil, Rodrigo? É difícil porque a gente tem que cuidar para as crianças terem esse momento de interação social e não ficar só refém da tecnologia. Então, eu falo que o fato de eu ter voltado aqui para Mambaia, a gente vai muito nas pracinhas, leva as crianças nas pracinhas para eles interagir com as outras crianças, é por conta disso, porque a gente tem um pouco de receio, porque na nossa época de criança, a gente não tinha acesso à tecnologia, não tinha celular, gente. Eu acho que eu e minha irmã fomos ter o primeiro celular de meia quando a gente tinha 15 anos de idade, uns Nokia tijolão, assim. Uns tijorola, né? Tijorola, bem isso. Então, assim, eu sou mãezona. Eu falo que de todas as coisas que eu já fiz na minha vida, e não foram poucas, a que mais me completa foi ter sido mãe. Eu sou mãezona, eu sou apaixonada pelos meus filhos. Se eu pudesse, eu teria mais uns 3. Mas ele não quer. A senhora viu que ela falou de todas as coisas que eu já fiz. Você viu, né? É que, olha, eu já Qual foi a sua maior aprontação, Thalita? O que você aprontou que deixou a dona Lier de cabelo em
pé, assim. A hora que você viu sua mãe, falou assim, eu vou morrer. Quando a gente pulou a janela e fugiu de casa. Porque a gente ia nos aniversários. E porque, assim, depois que a gente ficou mais velha, e aí, teoricamente, donas do nosso nariz, a responsabilidade era nossa. Donas do nosso nariz. A responsabilidade era nossa, né? Você não aprendeu que a gente não é dono do nosso nariz enquanto o pai e mãe tá vivo? Eu sei. Eu sei, mas você sabe que chega uma hora que eles têm que dar mais autonomia pra gente, né? Porque senão eles ficam doidos, coitados. Mas quando a gente era novo, que a gente ia pra essas festinhas e voltava, porque 10 horas tinha que estar em casa, eu e minha irmã pulamos a janela algumas vezes. E o meu pai pegou a gente. Aí o sermão foi... Puta, o seu tio de ver. Pá, era feroz. Era feroz. Mas eu não tiro a razão dele. Se fossem meus filhos, não sei o que eu faria. É difícil. Quantos anos estão seus filhos hoje? A Amanda fez 9 e o Pedro fez 6. Já está de cabelo em pé. Misericórdia. Hã? A Amanda é a Thalitinha, o Tênis fala. O Tênis fala que a Amanda é a Thalitinha. Ela é extremamente parecida comigo. As coisas, quando vem da escola, a professora chama lá, meu Deus, é as mesmas coisas que a minha mãe falava, que as professoras falavam de mim quando eu era criança, é as mesmas coisas que falam da Amanda. Mesma coisa. Que puxa a fila, que quer resolver o problema de todo mundo, que não gosta de injustiça. Minha mãe fala, uma vez veio com uma... Acho que tem até hoje, né, mãe, guardado aquele negócio. Um papel da coordenação explicando como era a Thalita dentro da sala de aula. É muito parecido com a Amanda. E o Pedrinho é mais tênis. É mais comedido, um pouquinho mais tímido. Agora a Amanda não se aperta, filho. Tênis tímido? Da onde nasceu esse tênis? Ah. Esse tênis que eu não conheço. O tênis só não é tímido quando ele se solta mais, entendeu? Eu lembro da época de escola do tênis e do Laio. Não, o Laio era o Saci. O Laio era o Saci. O tênis sempre foi mais quietinho. Não foi? Foi assim que você me falou, pelo menos. A versão que eu A versão que o amor conta é A versão que o amor conta foi essa. Aí o povo até fala às vezes pra mim, Thalita, você não é ciumenta? Porque não pareço ser ciumenta, mas eu sou. Muito. Ô, Tênis, lembra quando vocês moravam do lado do Rashid, né? E uma vez eu fui arrumar computador lá. Deus o livre. Eu era moleque arrumando computador. Faz horas que eu faço isso, hein? Faz. É desde que eu conheço você por gente. Faz tempo. Desde os agora... 14 anos, por aí? Mas... Que você começou a mexer com isso? Menos até, Menos? Aham. Rodrigo... Faz horas, né? Faz horas. Deus. E Thalita, você também tem um pé no mundo digital aí, que você é influencer, faz propaganda, divulga. Como é que foi que você começou a fazer isso? Rodrigo, eu nunca gostei de talvez parecer ser o que eu não sou. Eu sempre gostei de que as pessoas me conhecessem como eu sou realmente. E uma vez foi uma cliente nova lá no salão e eu tenho... do jeito que você me conhece, que as pessoas me conhecem, é o jeito que eu sou lá dentro do salão. E essa moça, certa vez, falou pra mim assim, nossa, Thalita, você é gente boa, engraçada. Eu achava que você era metida. E aquilo... Eu falo que aquilo me deu um incômodo. E aí que eu comecei a usar mais as redes sociais para contar a minha história, contar a minha vida real, como é nas redes sociais, porque eu não queria que essas pessoas tivessem essa impressão de mim. E aí a coisa foi tomando uma proporção grande, as pessoas vieram me procurar, e eu também não tenho vergonha, né? Quase não. E aí tomou uma proporção grande esse negócio das redes sociais. Isso daí me ajuda na minha vida pessoal, me ajuda também na minha vida empresarial, como empresária, e agora está me ajudando muito também na minha vida como política. Porque as pessoas estão podendo conhecer essa Thalita de verdade, que é essa Thalita que eu vou ser, independente do lugar que eu tiver, entendeu? Até porque você fazia muito a divulgação e, por exemplo, assim, eu mesmo não sabia que você era advogada. Então. Né? Então é um lado da Thalita que a gente não conhece Sim. Que começou a aparecer também mais. Né? Justamente, eu falo assim, por mais que hoje eu não exerça a minha faculdade, o meu curso, é extremamente importante para a minha vida ter feito direito, sabe? Desde pequena eu sempre falei que eu queria ser advogada. Então, não sei e não excluo a possibilidade de um dia advogar, a gente não sabe o dia de amanhã, mas isso é muito útil na minha vida, é muito válido na minha vida. Inclusive nesse meu novo projeto de político. Porque eu falo assim, a gente ter facilidade para interpretar leis dentro desse meio é muito importante.
eu falo, todos podem pleitear. Todos podem pleitear uma vaga no legislativo, no executivo, mas a gente tem que se preparar para isso, entendeu? Eu acredito que você tem que ter um preparo. Ninguém nasce sabendo, mas a gente tem que, no mínimo, tentar e querer aprender, né? Eu fico pensando que, no mínimo, para você ser um candidato a vereador, você tem que ter algum curso superior. Não sei, mas... É porque o legislativo... Eu acredito que o legislativo... Porque o legislativo legislativo leis. pode lidar com leis e normativas o tempo todo. Você Leis. nunca vai conseguir fazer nada do além. Você Por sempre vai ter exemplo, que se basear em algo. fala-se muito em propor leis. Propor leis. Lógico, o vereador tem que propor leis, tem o direito de propor leis, mas se ele não tiver um conhecimento das leis orgânicas do município, da Constituição Federal, do direito fundamental da pessoa, às vezes vai chegar lá e vai propor leis que já existem, entendeu? Então, assim, não basta só você ter a função de propor leis, você tem que saber o que você vai propor e quando cabe. Não, e às vezes eu já vi acontecer do legislativo propor lei que fere a Constituição Federal. Não pode. Cara, eu falo assim, meu Deus do céu, Não é o pode. princípio básico de qualquer E coisa. da mesma forma, às vezes pessoas que estão lá, que já tiveram a oportunidade de estar lá e não fizeram nada, né? Não fiscalizaram, não propuseram leis, votar leis, todo mundo vota, né, dentro da Câmara dos Vereadores. Sim. Mas eu acredito que a partir da hora que a população te dá essa incumbência, essa responsabilidade, você tem que usar ela com muita responsabilidade mesmo, com muito respeito. Tá, Thalita, como é que nasceu essa vontade de ser vereadora? Como é que foi você colocar o seu nome à disposição, né? Ser avaliada pelo partido Sim. e ser aceita também, Sim, né? sim, De onde nasceu essa porque vontade? a gente coloca o nome à disposição e o partido faz ali, né, uma cariação, né? uma cariação para ver se realmente... cariação que fala, né? tipo isso, né? Faz uma Avaliação ali, né? seleção, digamos assim, é. porque tem várias pessoas, apesar da mulher ser muito solicitada no meio político, porque muitas mulheres não querem se envolver. Inclusive, Rodrigo, quando eu dei o meu nome à disposição, muita gente achou que fosse só para preencher números. E eu jamais faria isso, jamais limitaria os meus filhos da minha convivência para cumprir números, se não fosse alguma coisa que eu realmente quisesse, sabe? A hora que eu vi a primeira propaganda da Thalita no Instagram, eu falei, lá vem bomba. É tipo isso. E aí, Rodrigo, o meu pai trabalha no serviço público há 35 anos, né? Ele foi vereador, o meu avô foi candidato a prefeito, né, mãe? A prefeito, a gente teve o tio Wilson Nunes, que foi vice-prefeito do Dirceu Lanzarini. Então, assim, a política vem de dentro da minha família desde que eu nasci, praticamente. Tá no sangue, né? Tá no sangue, e eu falo que eu cresci vendo a boa política. Vendo meu pai, o meu avô, que sempre participou de grupos políticos, fazer a boa política, entendeu? A política, você não vira político 40 dias antes da eleição. Não. Você tem que ser político, você tem que gostar de pessoas, você tem que ter esse senso de responsabilidade de querer atender as pessoas. E é isso que eu quero fazer pela nossa cidade. Usar dessa experiência de vida, de família, para poder representar as mulheres, poder representar as famílias dentro da Câmara dos Vereadores. Legal, bacana. E o que é política para você, Thalita? Eu acho que política vai muito além de legislativo, de executivo. Eu acho que política é a relação interpessoal, entendeu? É o andamento da sociedade, é a convivência em sociedade, é você querer o bem coletivo. É essa política que eu acredito ser a política de verdade. Porque as pessoas acham que política se resume à Câmara dos Vereadores, deputados, Senado. Eu acho que não é isso. Eu acho que a política é o bom relacionamento e a boa administração em sociedade. Bacana. E, Thalita, qual que é, você como mulher, como que você vê, qual que é a sua maior dificuldade como mulher dentro da política? Reformulando a pergunta, né? Sim. Rodrigo, eu sou uma pessoa que graças a Deus, eu tenho facilidade de me estabelecer em qualquer tipo de lugar. Mas a gente percebe a relutância da mulher para entrar na política, porque, infelizmente, por mais que a gente fale em equidade, infelizmente, ainda não tem essa equidade dentro da política, entendeu? Então, essa relutância. Eu acho
que a mulher deveria se envolver mais. Esse foi o motivo, e eu quero, se Deus quiser, servir como exemplo para outras mulheres se envolverem mais na política. Olha só, o eleitorado no Brasil é formado 55% de mulheres. É mais mulheres votantes do que homens. Então, assim, a gente tem voz, a mulher tem voz. E a gente tem que usar essa voz nossa para a gente fazer a diferença dentro da política. Ou seja, no segmento que a gente viver, entendeu? Mas não é fácil. Eu não te digo que eu encontro rejeição. Graças a Deus, nessa minha jornada agora, de todos esses 1 ano aí que eu tenho tentado trabalhar já dentro da política, se eu te falar que eu encontrei rejeição, eu estou mentindo. Não encontrei rejeição. Mas você encontra uma certa dificuldade de se inserir. Leve, mas existe. Porque é um meio ainda muito, não vou usar o termo machista, mas masculinizado. Mas é machista. É que quando a gente vai falar sobre... Tá bom, é machista. Quando a gente vai falar sobre esses assuntos aqui no podcast, o Rodrigo fica pistola, porque eu sempre puxo pra esse lado. Mas porque é bem fato, por exemplo. Tipo, é que eu tento ser político e o Raul gosta de... Não, porque que nem você falou, né? Tipo assim, 55% do eleitorado é mulher. E por incrível que pareça, ao mesmo tempo, por causa do machismo estrutural, de certa forma, de confiança, as mulheres acabam não votando em mulheres. Justamente. Por causa desse clima que se cria em cima disso. Então, ou seja, a mulher precisa fazer N coisas para ela se destacar e ter um mínimo de confiança, sendo que às vezes mulheres, sendo que um homem faz o mínimo, nossa, que cara fantástico. Aí a mulher precisa ser mega hiper foda. Justamente. Então, tipo, acontece muito disso, infelizmente. Então, assim, eu tenho trabalhado muito na minha campanha, na minha pré-campanha, na minha campanha, para as mulheres se sentirem realmente representadas por mim, para se identificarem comigo como pessoa, como profissional, como mãe, como esposa, porque eu acredito que a gente precisa passar essa segurança para as mulheres, entendeu? Para elas olharem e falarem, a Thalita me representa, eu vou votar nela. Bacana. Se precisar chutar as portas, você vai chutar as portas, né? Eu sei, conhece. Eu vou. Não, eu vou. Eu sempre falo que quem me conhece sabe disso, você sabe disso. Eu sou uma pessoa de personalidade forte, fugiu a palavra. Mas eu sou uma pessoa de personalidade forte, de voz, que tenho voz, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho jogo de cintura. Porque na política é assim, não é simplesmente você chegar e meter o chute na porta e meter o louco, entendeu? Porque senão você não consegue trabalhar. Eu chamo isso de traquejo político. Justamente. A gente sabe que nenhum tipo de extremismo é saudável. Então a gente tem que ter voz ativa, tem que ter personalidade, tem que ter determinação, mas tem que ter jogo de cintura. Tem que ser político. Legal, bacana. Como que você vê, assim, quais são as suas aspirações para Mambaia para daqui a 10 anos? Como que a Thalita vê a Mambaia? Nossa, Rodrigo, eu pretendo, se Deus quiser, estar aqui em Amambaia ainda. Gostaria muito que os meus filhos estivessem aqui comigo. Gostaria que a Amambaia fornecesse mais área de ensino, de estudo para os nossos filhos poderem estudar aqui, porque eu acho que a Amambaia comporta isso já. E o que depender de mim, eu vou trabalhar nesse sentido. E eu acredito que a Amambaia é uma cidade que tem tudo para crescer, é um polo aqui do sul do nosso estado, né? Você vê todas as cidades que a gente tem aqui ao redor se encontram hoje aqui em Dourados. Aqui em Amambaia. E eu acredito que a Amambaia tem tudo para crescer, seja na área de indústrias, de comércio. A gente vê um comércio que está sendo impulsionado. Essa administração que a gente teve agora nos últimos 8 anos impulsionou muito o comércio e a economia da nossa cidade. E eu acredito que a Amambaia só tem a crescer, Rodrigo. Eu também acredito nisso. Bom, Thalita, vou para uma pergunta clichê, né, Raul? Essa aí é boa. Bacaninha, uma perguntinha clichê que a gente faz para todo convidado de GoCast. Tá? Se você pudesse dar um conselho para Thalitinha, quando criança, qual que é o conselho que você daria para Thalita? Ai, meu Deus. Eu vou até chorar. Chora não. Chora não que não. Não, o conselho que eu daria para Thalitinha, continuar sendo a menina sonhadora que ela sempre foi.
Eu sempre fui uma menina muito sonhadora. E eu sempre fui uma menina que as pessoas sonharam junto comigo. E é por isso que eu consegui me tornar a pessoa que eu sou hoje. Talvez eu tenha escutado mais meus pais quando deveria ter escutado. Talvez ter tido mais paciência com os meus irmãos. Brigado menos. Mas eu acho que tudo isso faz parte, né, da infância da gente, do relacionamento entre família. Mas eu tive uma infância muito feliz. Eu fui uma menina muito determinada sempre. Não sofri muito com ser levada de um lado para o outro ou de ser influenciada, porque sempre tive a personalidade forte. Então, eu acredito que o conselho maior que eu daria para a Thalita é: vai dar tudo certo, continua no caminho que você está trilhando, porque vai dar tudo certo. E está dando, e deu tudo certo, graças a Deus. Bacana. Raul, temos pergunta para a Thalita aí? Tem uma pergunta que a gente gostava de fazer também bastante, que é sobre, tipo, você, Thalita, se colocando na posição como eleitora mesmo, não como uma candidata. Você, como eleitora, quais que são, digamos assim, as qualidades que você acha interessante, você analisa num político na hora de você depositar o seu voto? Quais são essas qualidades que você enxerga como se torna um bom político, que você votaria, por exemplo? No meu ponto de vista, a maior qualidade de um político, que às vezes a gente não é acostumado a ver, mas eu acho que deveria ser o principal, é ser uma pessoa de verdade. Eu acredito que você não tem como ter uma vida de um jeito ou mostrar só a parte boa, mostrar uma coisa que você não é e chegar lá no legislativo ou no executivo e querer mostrar uma coisa diferente. Então, eu cobraria de um político ser uma pessoa de verdade, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai fazer no trabalho dela como ela faz na vida pessoal. É isso que eu penso, Juan. É bem o reflexo, Juan, né? Raul. É Raul. Toda vez eu chamo ele de Juan, não, toda vez. Umas 80 mas pessoas me chamam de Juan. Né? Já tá ali, tá beirando ali. Tá beirando. Seria legal também você falar qual que seria. Você falou muito sobre a internet, né? Sobre ter filhos. Aí, tipo, você como mulher, sendo mãe de uma filha mulher também, por exemplo. Quais conselhos você daria para uma mãe de uma filha mulher hoje em dia para digamos assim, se relacionar bem com ela e tomar esse cuidado com a internet? Hoje em dia a gente vive num mundo muito globalizado, muita internet, porque às vezes sempre tem essa discussão. Ou você segura demais, não deixa ter acesso à internet, até acesso ao celular, ou deixa mexer, ele que se vire. Qual que é o equilíbrio? Qual que é o conselho por experiência própria, digamos assim, de como influencer ela também, né? Não, eu falo que o meu relacionamento com a Amanda, pelo fato, o Tênis fala de vez em quando que a gente dá umas rusguinhas, porque a gente tem a personalidade muito parecida. Mas a gente tenta, o máximo, criar um relacionamento com base em amizade mesmo. Amizade de mãe e filha, dela poder ter liberdade de falar para mim o que ela quiser, sem represália, sem sofrer, sem ter medo, entendeu? Porque isso não adianta. A criança, ou depois o adolescente, vai ter as horas dele de querer fazer as burradas dele ou não. E se a mãe e o pai não estiver ali para acompanhar, ele vai fazer do mesmo jeito e vai fazer escondido, entendeu? Então, a gente tenta ter um relacionamento mais amistoso possível com os nossos filhos. E a respeito da tecnologia, a gente tenta dosar. Lógico, as crianças eles são pequenos ainda, então eles têm acesso a celular, a tablet, mas sempre supervisionado. A gente sempre está olhando, sempre está cuidando, ver o que eles estão assistindo, porque eles não têm esse discernimento ainda de saber, né, o que pode e o que não pode. Então, a mãe e o pai têm que estar ali em cima, tem que estar em cima. Eu falo que criar filho talvez seja fácil, educar não é. Então, a gente tem que ficar em cima, educar, tentar ensinar o caráter. Eu falo que eu ensino Deus para os meus filhos. Eu ensino o caráter de Deus para os meus filhos, o que Deus quer para nossas vidas, de sermos pessoas honestas, verdadeiras. E é isso que eu tento fazer. Foi a mesma coisa que a minha mãe e meu pai ensinaram para a gente a vida inteira, entendeu? E isso aí é você ensinar Deus para os seus filhos. Não adiantou nada, né, Daniel? Adiantou. Graças a Deus. Adiantou lá na frente, a longo prazo. A gente viu, é isso que eu falei, a gente, durante principalmente nessa fase aí que eu falei pra você, que eu me casei muito nova, você pensa que tá dando tudo errado.
Você fala, eu fiz tudo errado, deu tudo errado, por que eu fiz isso? Mas eu acho que tudo isso serve para um crescimento da vida da gente. Né? Experiência. Bom se fosse se a gente crescesse e aprendesse com o erro dos outros, né? Mas a gente tem que passar, né? Eu acho que todos nós precisamos passar para poder... Para crescer mesmo. Para crescer. É a forja, né? A forja. E se for pra dar errado, que dá errado no começo, né? Sim. Pra depois dar certo. Depois dá certo. Então Bem faz parte, é aprendizado, né? E qual que é a maior diferença de ter e criar um filho homem e uma filha mulher? É difícil porque... Um é do pai e outro é da mãe. Justamente. Cada um se vira. Mas é difícil justamente pelo mundo machista que a gente vive ainda. Então, assim, o menino pode e a menina não pode. Infelizmente é assim que acontece. Ainda nos dias de hoje. E lá em casa nós não podia nada. Não, mas certas coisas o menino pode. O menino não tem horário para voltar para casa, a menina tem. Então, assim, esse machismo estrutural aí é difícil pra gente dosar isso dentro de casa, entendeu? Mas a gente tenta. A gente tenta. Que a gente acerta 100%, eu tenho certeza que não. Mas a gente erra tentando acertar. Legal. E Thalita, se eleita for, ó... Agora a gente pode falar isso, né? Nossa, finalmente. A gente gravava agora, muito. Agora eu posso pedir voto, Rodrigo. Não, hoje não, aqui você não vai pedir voto. Agora era muito pré. Aqui ninguém pede voto. Se quiser pedir, você pede. Mas e se eleita for, qual que vai ser a sua linha de trabalho? Eu acredito que a principal função do vereador é trabalhar com a verdade e representar a população de forma que a população se orgulhe de ter você lá como representante. E eu acredito que a maior linha que eu vou trabalhar é na fiscalização da administração pública mesmo, votar projetos de leis que beneficiem a população, que atendam o coletivo e cuidar o bom andamento da cidade, o bom andamento da administração pública. E eles podem ter certeza, e você pode ter certeza, que eu vou ser uma pessoa de opinião forte e eu vou representá-lo muito bem no Legislativo. Eu tô achando que ela tá pedindo meu voto, Raul. Vai que cola, né? Vai. Inclusive, você já tem candidata? Eu não tenho candidato. Então vamos conversar depois. Se ganhar, vai valer a pena em segunda-feira assistir a sessão da Câmara toda. Vai. Eu não posso declarar voto, mas você sabe. Eu sei. Mas é isso aí. Raul, mais alguma coisa? Que eu lembro aqui, dissequei as minhas perguntinhas. É que eu e a Thalita começa a conversar de outras coisas, né? Não para nunca mais, a gente vai começar a contar. É gostoso a gente conversar e lembrar nossa infância. A gente tem que fazer um podcast, um próximo, e a gente vai falar só das peraltices de criança. Vamos. Só das peraltices. Aí a gente tem que colocar a Liuana, a Gabriela, o Daniel Túlio. Trazer o Daniel Túlio. Temos que colocar. A dona Liege não vai poder aparecer, tá? Senão a gente vai ficar com vergonha de falar. Apesar de eu não ter muita vergonha, né? Não, mas você não, né? Mas... Não tenho. Não, e aí você também não tem. Hoje a gente tem plateia, né? Hoje a gente tem o Tenilas, tem a Liuana, tem a dona Liege. Além do meu co-host, meu braço esquerdo, direito, minhas pernas, que é o Raul, que tá aí sempre com a gente, né? O cara é máquina. É máquina. Thalita, eu quero agradecer você, sua presença aqui no DigoCast, nos estúdios da Agência Ômega. Fazia horas que eu tava querendo vir aqui, hein? Nós estamos tentando, né? Faz horas. Mas você sabe que as loucuras do dia a dia e tudo que aconteceu nesses últimos tempos, vixe, né? Mas é isso aí. Eu vou deixar você aberto aí para as suas considerações finais, fica à vontade, e depois a gente encerra. Tá bom. Rodrigo, muito obrigada por ter me recebido. Eu fico muito feliz de poder mostrar. Você me conhece já das antigas, você sabe bem como eu sou. Mas de poder mostrar para os seus ouvintes, para as pessoas que assistem o DigoCast, a Thalita que eu sou. A Thalita de verdade, a Thalita que é mãe, esposa, empresária, que quer fazer alguma coisa pela nossa cidade. Eu falo que a gente não nasce sabendo, mas a gente pode aprender. E junto com a população, eu tenho certeza que eu vou poder atender bem a sociedade da nossa cidade. Eu tenho certeza que eu vou poder atender bem a nossa cidade. Com a experiência de vida que eu tive, de família, de pai, de avó, de tios que trabalham na política há muito tempo, eu tenho certeza que, se me derem essa chance, com o voto de confiança de cada um, eu vou poder representar muito bem a nossa cidade. Muito obrigada por você ter me recebido. Estou aí para o próximo podcast. Para a hora que você quiser gravar, me chama, que eu chego aqui. Não, fica tranquila. Vai ter um segundo só para a gente falar das peraltices de criança. E
É assim, quer falar de você, quer conversar, quer contar a sua história, vem pro DigoCast, tá? Chega aí, te manda um direct lá e a gente conversa. Nós vamos deixar na descrição do vídeo, né? As redes sociais da Thalita para você acompanhar ela, certo? E tamo aí, tamo junto, Thalita. O que eu ia falar? Você só não pode fazer igual Tiririca, tá? O quê? Porque eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou. Não, eu acho que se você não sabe, você nem tenta. Nem tenta. Você tem que, no mínimo, saber que linha você vai seguir, né? Isso é verdade. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Aí. Tamo junto, Thalita. Obrigada, meu bem.